Olá, meus queridos, a graça e a paz, mais um devocional e o tema de hoje é o pecado é ilegalidade. Antes de ler o texto bíblico, eu só quero que você entenda que todas as vezes que eu ler aqui leis, entenda como os mandamentos de Deus, como a palavra de Deus. Não receba essa palavra lei como obrigação, um peso, mas como a própria palavra de Deus, né? Então, você vai ver que o autor ele vai falar muito sobre as leis do Senhor, mas traduza isso como os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, os caminhos do Senhor, a palavra de Deus que traz vida para você, amém? Então, João, né, 1 João capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, os mandamentos, os caminhos, os ensinamentos do Senhor. De fato, o pecado é a transgressão da lei. É um perigo viver sem um prumo, um padrão espiritual pelo qual se determina o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus é esse prumo. As leis espirituais, assim como as físicas, foram feitas para proteger e não para restringir você. Você pode exercer a sua liberdade e desafiar as leis da eletricidade, as leis da gravidade, mas pode acabar morrendo se fizer isso. Da mesma forma, Deus estabeleceu leis morais e espirituais, as quais somos livres para ignorar, mas fazendo isso, estamos enfrentando riscos. Essas leis são atemporais. A cultura não as substitui, as circunstâncias não as revogam. As leis de Deus são eternas e irão salvar você, se você as seguir. Então é interessante, o C.S. Lewis também, ele vai usar, né, esse mesmo exemplo das leis naturais, né? Você pode ignorar, você pode, a partir de agora, dizer assim, não existe mais a lei da gravidade, e você pode se lançar de um prédio. Mas o fato de você ignorar a lei da gravidade não vai mudar. Ela vai continuar e você vai cair, você vai se esborrachar no chão, você pode quebrar uma perna e, dependendo da altura, você pode até mesmo morrer. Mesma coisa, as leis da eletricidade. Se você quebra essas leis, se você ignora essas leis, certamente você vai sofrer, você vai morrer, você vai ser prejudicado. Então, a ideia aqui é de pensar nessas leis não como algo para restringir você, mas para proteger você. Quando você obedece às leis de trânsito, por exemplo, se você é um motorista que obedece às leis de trânsito, que está sempre atento a elas, com certeza você vai ter uma saúde no trânsito melhor. Isso vai fazer com que você se proteja de certas coisas, vai proteger você. Agora, se você pegar o seu carro e começar a desobedecer todas as leis de trânsito, começar a andar na contramão, fazer conversão onde não pode, andar de forma imprudente, acima do limite de velocidade, não cuidar do seu veículo, certamente você estará atraindo riscos para você e para a sua família. Então, as leis de trânsito, assim como as leis naturais e físicas, elas não existem para restringir você, mas elas existem para proteger você. Eu acho interessante aqui quando o autor compara a palavra de Deus como um prumo. É um padrão pelo qual nós precisamos viver. É um padrão que nós escolhemos viver nele para que tenhamos vida. Se a gente quebra esse padrão, se a gente desobedece esse padrão,
certamente estaremos atraindo a morte, a destruição. Por isso que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. E esse padrão e esse prumo, ele é imutável. Ele não muda. O que acontece hoje em dia? As pessoas pensam que a palavra de Deus se adapta à cultura, se adapta às mudanças, né, sociais, se adapta às circunstâncias, muda de acordo com a cultura, muda de acordo com as circunstâncias, muda de acordo com a sociedade. As mudanças sociais vão acontecendo, a palavra também vai mudando. Não, a palavra de Deus é atemporal. Os princípios de Deus, as leis de Deus, os mandamentos, os ensinos do Senhor são atemporais. Não importa como está a cultura hoje, como está a sociedade hoje, a palavra de Deus é imutável. E o que o diabo ele faz? O diabo ele promove mudanças cada vez mais significativas na sociedade, na cultura, justamente para fazer com que as pessoas abandonem o padrão, o prumo, que é a palavra de Deus. Então por isso que a gente tem visto aí, né, uma tentativa, uma mudança muito rápida em valores familiares, né, em valores que nós aprendemos lá atrás e que estão dizendo para nós agora que esses valores mudaram, que esses valores agora, a cultura mudou, então a gente tem que deixar aquele pensamento, deixar aquela forma de viver lá do passado que os nossos pais nos ensinaram e adotar agora essa nova cultura, né? Mas a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela é imutável, ela é eterna, ela é atemporal. Passam os tempos, entra eras, sai eras, Deus permanece o mesmo. Entra governo, sai governo, entra leis, sai leis, mudanças de leis acontecem, né, no Congresso Nacional, mas a palavra de Deus ela é atemporal. Continuando o nosso devocional, você pode sentir que as leis de Deus restringem e prendem você, mas ao contrário, a palavra de Deus o protege da morte. Por exemplo, quando Deus disse a você que não cometesse adultério, ele o queria deixar livre para experimentar o prazer de um relacionamento dentro de um casamento em sua plenitude. Além disso, ele sabe da intensa dor que poderá vir sobre você, seu cônjuge, seus filhos, seus parentes, seus amigos, sua família, igreja, se você quebrasse essa lei. Como as leis de Deus são importantes para a sua vida. Sem elas, você seria roubado das inúmeras coisas que Deus tem reservado para você. O pecado é escolher um padrão que não seja o das leis divinas, para fundamentar sua vida. Se você mede a sua vida pelas pessoas ao seu redor, ou mesmo da sociedade de um modo geral, então você a estará baseando em ilegalidade. E ilegalidade é pecado. Eu quero finalizar fazendo essa reflexão com você. Como que você está baseando a sua vida? Qual é o padrão? Qual é o prumo da sua vida hoje? Qual é o prumo que está norteando? Qual é a bússola que está dando direção para você hoje? É a palavra de Deus? São as leis de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus que são atemporais e imutáveis? Ou você está ouvindo as pessoas ao seu redor, a sociedade, as grandes mídias, né, que tentam dizer para você qual que é o novo padrão, que tentam ditar para você uma nova cultura, um novo padrão, tenta entregar para você um novo prumo, um novo rumo na sua mão e dizer assim, não é porque os tempos mudaram e agora você precisa pensar dessa forma, você precisa agir dessa forma. Qual é o prumo que está governando a sua vida? Com isso eu não estou dizendo que nós temos que ser ultrapassados, caretas, retrógrados, né? A palavra de Deus,
ela tem um poder de se renovar a cada dia, sem perder os princípios, né? A palavra de Deus, ela se aplica ao homem de hoje, ela se aplica às demandas de hoje, ela se aplica às circunstâncias de hoje, ela se aplica às aflições do mundo moderno. A palavra de Deus, ela se renova justamente para ajudar o homem moderno nos seus desafios, nas suas demandas atuais. Mas isso não quer dizer que nós abriremos mão dos princípios, não quer dizer que a palavra está se adaptando, não quer dizer que a palavra está sendo reinterpretada, ressignificada para que ela se adeque a você, à cultura a qual nós estamos vivendo hoje. Muito pelo contrário, ela é um padrão, ela nos diz assim, olha, nesse mundo moderno, nesse tempo presente, diante dos desafios que estão diante de você, você precisa manter a palavra, você precisa viver e se posicionar dessa forma. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu dia, querido.